Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da nossa Igreja Assembleia de Deus Ministério Jardim Colina. Estamos dando início ao novo projeto, que é um projeto de entrevistas com pessoas que fazem parte da nossa igreja, fazem parte da nossa história. E hoje nós vamos começar, não poderia ser diferente. Nosso querido pastor presidente está aí à frente dessa grande obra, trabalhando para o Senhor. E também tem o seu canal. Se você ainda não nos segue, seja no nosso canal oficial ou no canal do nosso pastor presidente, lá tem conteúdos diários, tá? Um devocional diário. Então você clica aí no botãozinho embaixo para se inscrever, aciona o sininho para você receber as notificações, tá? De tudo que estiver acontecendo no nosso canal, tá? Seja muito bem-vindo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, gostem desse conteúdo, então comenta aí embaixo. Se tiverem propostas também para o nosso canal, fiquem à vontade para comentar aí embaixo, tá bom? Bom, estamos aqui uma longa caminhada, pastor, presidente, formado em Química, Biologia e Química, professor, músico, marido, pai, avô. E aí, meu pastorzão, como é que estamos aí? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou muito feliz por esse novo canal, poder agora estar divulgando, tanto mensagens quanto também divulgando nossos trabalhos, nosso livro. E estamos aí com um desejo muito grande de fazer uma grande obra. Maravilha! E o programa aqui da Colina Entrevista, se podemos chamar assim, Colina Entrevista, tem o intuito da gente fazer algumas perguntas, algumas curiosidades, também deixar um tempo para a pessoa que está sendo entrevistada estar falando um pouquinho sobre a sua vida, o propósito que tem para o futuro. E aí eu quero já começar com algumas perguntas, para os nossos queridos telespectadores aí. Eu queria saber onde o senhor nasceu, e aonde o senhor cresceu. Como que foi esse início de vida aí para o senhor? Sim, eu nasci em Pilares, lá em Pilares, na Zona Norte. E eu fui criado lá, numa comunidade da Fernão Cardim, e foi uma infância muito boa. Sou oriundo de uma família de 8 irmãos, fomos criados na igreja desde pequeno, mas tem uma fase da adolescência que a gente sempre apronta, Foi uma fase que eu me afastei, mas Deus me deu uma outra oportunidade, e por isso que eu estou aqui hoje. Glória a Deus. O testemunho é bem longo, Quem conhece aqui que a trajetória já ouviu falar do testemunho, é um testemunho bem edificante, um exemplo aí para os jovens da nossa geração. E aí hoje é um pastor presidente. Eu queria saber como que começou essa caminhada ministerial do senhor. Então, quando o Senhor me resgatou aos 18 anos, eu comecei a caminhar na casa do Senhor, e lá já na igreja já viram em mim potencial para desenvolver liderança, e aonde eu fui separado para auxiliar de trabalho. Em algumas igrejas é trabalhador ou obreiro, e foi onde deu início na verdade em 1987. 1987 eu não era nem vivo, não era nem vivo ainda, mas isso é isso aí, Deus quando Ele chama, tem uma chamada, não tem para onde correr. E qual foi a igreja que o senhor retornou assim para o senhor? Na verdade, eu retornei na igreja onde eu fui criado, porque pelo fato de eu ter me afastado da igreja, eu me envolvi com turma de baile, aquele negócio todo, e com esse envolvimento com turma de baile, eu acabei ficando jurado, pelas outras turmas. E aí um belo dia que eu fui para poder ir para o baile, antes de ir para o baile eu pensei, eu vou passar na igreja, que eu fui criado. Lá eu vou receber oração e vou ser abençoado e vou para a igreja abençoado. Mas não sabia eu que nesse dia Deus estava marcando para me resgatar. E foi a minha última oportunidade, porque os meus adversários estavam me esperando, armados para fazer uma emboscada para tirar a minha vida. Mas nesse dia o Senhor me resgatou. Passei na igreja, assisti o culto, e na hora da mensagem, a mensagem foi para mim. Deus falou no meu coração de uma maneira poderosa, perguntando aonde que eu ia passar a eternidade. Se eu morresse naquele dia, eu fiquei espantado, pensei, poxa, esse cara tá falando comigo, falando do pastor, falando que era o cara falando comigo. Fiquei assim meio indignado, mas depois eu vi que era a realidade, que se eu não retornasse eu podia assim vir a óbito, até que eu me rendi ao Senhor. E no outro dia eu soube que o pessoal estava me esperando justamente para tirar a minha vida, mas Deus me deu um grande escape. Eu retornei na igreja que eu fui criado. Glória a Deus,
As pessoas com certeza ficaram felizes de ver quando um jovem sai e retorna, né, para os caminhos do Senhor. Sim. Ficaram felizes, e Deus, ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor, né? Hoje nós temos aí um pastorzão que cuida, que aconselha, que serve de exemplo, né, para os seus liderados. Então isso é maravilhoso. E tem também uma história, depois que o senhor voltou para os caminhos do Senhor, foi com quantos anos de idade? Foi com 18 anos. 18 anos. E aí depois eu acho que na vida de todo jovem começa aquela questão, né? Doido para casar, querendo a sua Rebeca, né? Eu queria saber quando e onde o senhor conheceu a nossa querida diaconisa Márcia, né? Que hoje lidera as irmãs aqui, as mulheres, faz um trabalho maravilhoso, professora da Escola Bíblica Dominical. Eu vou guardar um segredinho, não pode, não sei se nem se pode Não comentar, não pode, deixa quieto. E auxiliadora, né? Ajudadora na caminhada, mas eu queria saber um pouquinho mais quando e onde o senhor conheceu a diaconisa Márcia, que começou uma história, uma família, né? Uma família linda, com certeza que nasceu no coração de Deus um propósito. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Então, em 1987, quando o senhor me resgatou, nós já morávamos aqui em Campo Grande, que meu pai, vendo o perigo de nós nos envolvermos com tráfico, ele se mudou para Campo Grande. E eu não quis vir para Campo Grande no início. Eu falava que só tinha mato e vaca, boi e mulher feia. Olha a minha cabeça. Eu falei besteira, né, na época. Eu não queria vir de jeito nenhum, mas depois eu vi que tinha que estar junto com a família. E quando eu retornei, a minha mãe me orientou que tinha uma igreja lá no Mendanha, Assembleia de Deus do Mendanha, que é uma congregação de Campo Grande, que lá tinha um grupo de jovens, que era para eu ir para lá, que lá eu ia me familiarizar melhor. E ao chegar lá, eu vi a Márcia tocando a sua guitarrinha, e foi assim, amor à primeira vista. Só que ela tinha namorado, eu tinha que só paquerar, era o que eu podia fazer. Podia fazer muito. Também, e teve um episódio muito interessante quando eu retornei para a igreja, que eu voltei tão firme que eu falei para você que eu não queria namorar ninguém. Eu falei assim, eu quero fazer só a tua obra, não quero namorar ninguém, não quero saber de namorada, mas com o passar do tempo, eu comecei a ver, acabava o culto, cada um saía para a sua, e eu, sem ninguém. E eu falei, Senhor, tenha misericórdia, estou mudando a minha oração, Senhor, me dá uma isso, eu quero varou, eu quero casar. E foi quando eu conheci a Márcia, mas ela já tinha namorado, e eu ficava só orando, né? Até que teve um episódio muito legal, que ela liderava um grupo, e tinha um rapaz que tocava baixo, mas o rapaz era cheio de vontade, e um belo dia, no início ela questionou, poxa, fulano não veio, mas esses meninos também não se interessam em tocar um instrumento. Foi quando eu aprendi a tocar contrabaixo no violão, desesperado. Pegou a informação e peguei a senha e falei assim, chamei meus irmãos, me ensina a tocar baixo. Mas você não tem baixo, me ensina no violão. Pegamos aquelas 4 quadras do violão, as principais de cima, e ali nós começamos a desenvolver, e eu aprendi a tocar baixo, comecei a tocar do lado dela. Aí juntou o útil ao agradável. Comecei a tocar do lado dela, bem tranquilo. Conceito de estratégia. E aí comecei a tocar juntamente com ela, depois nós começamos a cantar juntos, até que ela desmanchou com o rapaz, e quando ela desmanchou com o rapaz, eu vi a oportunidade, já estava orando, e ela também estava orando. Até que nós começamos a conversar, e foi quando nós começamos a namorar, e com 1 ano e 7 meses, Deus nos abençoou. Namoramos, noivamos, casamos. Até porque jovem não pode ficar namorando 5, 10 anos, né? Desse jeito. Tem que ter o prazo até para não dar problema. E Deus nos abençoou dessa forma. Foi assim que eu conheci a minha esposa, e hoje somos casados há 34 anos. 34 anos. É um exemplo aí, né? Exemplo, todo esse tempo de relacionamento. Interessante que começou quando voltou para os caminhos do Senhor, foi seguir o conselho de Paulo, né? É bom, se for possível, que o homem não se case. Mas no final das contas, quando começou a observar, foi para aquilo que o próprio Deus falou. Não é bom que o homem viva só, e conseguiu ali a sua adjuntora. E interessante que o pessoal brinca muito quando eu cheguei aqui, né? Eu já ouvi várias vezes o senhor mesmo comentando que assim que se casaram foi 1 ano e 6 meses, né, de namoro. 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses de namoro, noivado e casamento. Quanto tempo demorou depois do casamento para vir o primeiro filho, que é o Abner, né? O Abner. Pastor Abner. Nós casamos em 1990 e 91 veio o Abner. E depois o Jonathan. 92 veio o Jonathan. E o Daniel? 93. 93. Não é escadinha não, tá, gente? É filho. O pessoal fala escadinha, mas não, filho. Veio um atrás do outro. É uma benção. Quem tem filho sabe, né, como é complicado você lidar com tudo isso. O senhor já tinha feito faculdade antes? Já não? Não.
A minha trajetória foi assim, aos 15 anos eu comecei a trabalhar, porque naquela época era assim, os nossos pais tiravam a nossa carteira, né, com 14 anos, Sim. e já podia trabalhar de carteira assinada. E eu, com 15 anos, comecei a trabalhar de carteira assinada, foi quando eu falei que ia continuar estudando à noite, mas eu não continuei. Depois, quando eu me casei, foi que eu vi a necessidade de terminar os estudos, até porque casado tem que melhorar a renda familiar. Aí eu tinha parado na 6ª série. Quando eu me casei e comecei a estudar. Aí eu fui terminar o 1º grau, aí depois fiz o 2º grau técnico, onde eu fiz o 2º grau técnico em Química, e isso estudando, trabalhando, e os filhos... Cuidando de casa. Cuidando de casa. Cuidando de casa. Aí eu terminei o 1º grau, eu fiz o 2º grau técnico, e aí foi quando eu fui melhorando de vida, até para poder criar os filhos. 3 filhos não é fácil, né? Foi um desafio. Então, quando eu casei, ainda não tinha terminado o 1º grau, mas mesmo depois de casado, eu vi a necessidade e fui à luta. Claro, foi muito difícil, né? De trabalhar, acordava cedo para trabalhar, pegava em turno, e chegava do trabalho, lanchava e ia direto para a escola para poder terminar. E foi assim que eu batalhei e conseguimos terminar, até que depois também, numa outra empresa, eu recebi uma bolsa de estudo, onde fui fazer a faculdade. Aí eu fiz biologia, onde eu já desejava lecionar, né? Porque eu já sou professor de música, dou aula de saxofone, contrabaixo, e foi onde eu tive a ideia de poder estudar já para dar aula, já para sair de empresa para poder ir para a sala de aula. E nessa fase também da faculdade foi muito interessante, que eles eram adolescentes, e tinha dia que eu deixava o dinheiro do leite em casa e não lanchava na faculdade. Chegava na faculdade, eu ia no bebedouro e enchia a barriga de água. Aí chegava os colegas vindo do trabalho, chegava com aquele kit do Bob's, do McDonald's, a sala ficava aquele cheiro de hambúrguer, de batata frita. Os colegas, Sila, você quer? Eu falei, não quero não, estou cheio. Mas cheio de espaço vazio, cheio de água a barriga. Mas foi dessa forma que nós criamos os filhos, e eles hoje entendem perfeitamente isso, eles viram o sacrifício que eu fazia por eles. E a mãe também, né? A Márcia, ela optou por não trabalhar. Ela disse, eu não quero trabalhar, eu quero criar os meus 3 filhos. E ela fez isso. Eu também louvo muito a Deus pela vida dela. Eu acredito que esse seja um dos segredos hoje. A gente sabe que o mercado de trabalho está muito dinâmico. As mulheres hoje, né, saem bastante, sim, mas longe de um pensamento machista, claro que não. Mas eu acredito que o lar que a mulher opta por desempenhar essa função, né, ele acaba sendo... A criação dos filhos é uma criação melhor, sim, né, porque tem a mãe presente ali e o pai trabalhando. Só que dentro de toda essa dinâmica, ainda assim o senhor servia ao reino de Deus, ia para a igreja? Como é que funcionava essa questão da igreja? Era possível? Tinha tempo, no caso, para ir para a igreja ainda? Sim, na verdade, nossos filhos nunca foram impedimento para nós irmos para a igreja. E naquela época também, nós não usávamos fralda descartável como usa hoje. Hoje está tudo moderno. Hoje ninguém compra mais fralda de pano. Hoje o pessoal não sabe o que é fralda de pano. Naquela época, e como era 3, nós tínhamos uma bolsa grande, botava 30, 40 fraldas de pano dentro da bolsa para irmos para a igreja. Botava a jantinha deles nas vasilhinhas, a massa sempre foi muito atenciosa. E íamos para a igreja. E naquela época nós não tínhamos carro, íamos a pé para a igreja. Íamos e voltávamos a pé. Então, conciliar tudo isso com o reino foi muito interessante, porque nós nunca medimos esforços para poder fazer a obra de Deus, porque as crianças não são impedimento. Então, mesmo com os 3 pequenos, nós vínhamos para a igreja, e chegava aqui, às vezes à tarde tinha ensaio no conjunto, nós tínhamos também, e domingo, aquele verão, os bichos chegavam aqui, pingando suor aqui na igreja, chegava aqui, ela limpava o rosto dele, secava o rosto, dava água, e eles cresceram assim, cresceram nessa dinâmica, então nunca foi impedimento. Então, eu trabalhava, estudava e ainda servia o reino. Isso é edificante, né? E aí, qual a sua desculpa? Qual é o empecilho que você tem colocado para servir ao Senhor? E Deus honrou, né, meu pastor? Concluiu a faculdade, chegou a dar aula de um período de química, né? Química, sim, biologia. Sim, me formei, eu dei aula de biologia, química, física, ciência, galera do ensino fundamental 2, né? 6º ao 9º, e biologia 2º ano, e eu lecionei por volta de 7 a 8 anos, em 3 colégios muito bons, e onde eu desenvolvi bastante, formei muitas pessoas. Graças a Deus pelas aulas, pela dinâmica que eu dava aula de ciência, muitos alunos se inspiraram, e alguns deles se formaram, enfermeiro, técnico de enfermagem, me mandaram foto formada dizendo que se formaram porque eu os motivei, eu inspirei. A gente se emociona porque é assim, uma dádiva de Deus, né?
nós temos essa oportunidade de lecionar, de ensinar, inclusive amanhã é dia dos professores, parabéns para todos os professores aí, tá? Hoje eu não estou mais em sala de aula, mas hoje eu estou na igreja, que é a mesma dinâmica, tem que estar sempre ensinando, o ensino é para toda a vida, então é muito maravilhoso, muito bom. É uma história assim, edificante, né? De, como eu já falei aqui, é um exemplo para todos nós aqui da igreja, membros, ministério da Igreja do Senhor. A vida, o cotidiano muito pesado, e hoje teve a oportunidade de somente cuidar do rebanho. A gente fala somente, não diminuindo, que a responsabilidade é muito grande, né? A gente sabe da proporção que um pastor que cuida do rebanho, ele tem diante do Senhor. Além de cuidar de si próprio, além de cuidar da sua família, ele também dará conta ao Senhor de toda uma igreja. Todo esse tempo de experiências, né, que o Senhor viveu, conviveu ali, essa luta de fazer sua faculdade, essa luta de cuidar de casa, cuidar da obra do Senhor, rendeu muitas experiências, né? E aí o Senhor hoje é escritor também, né? Sim. Sim, nós fizemos em 2022, veio o desejo de escrever um livro. Mas eu nunca me vi como escritor, né? Mas Deus colocou esse desejo no meu coração. Eu pensei, veio esse meu desejo, falei assim, não, isso não é para mim não. Negócio de escritor, tô muito abaixo disso. E eu tirei, aí aquele desejo saiu. Depois veio o desejo mais forte, aonde que me veio a possibilidade de eu com os livros, eu poder, aonde eu não posso ir, o livro chegar e abençoar pessoas. Eu sou voltado muito para a área de ensino, né? Então foi quando eu vi o meu material que eu já tinha aqui na igreja, já de estudos bíblicos, às terça-feira do curso de ensino, onde eu juntei o material, e esse material oriundo de 22 anos ensinando, e onde nasceu o primeiro livro, que é Crescendo no Conhecimento da Palavra. Sim. Que é esse livro aqui, que eu tenho em mãos. Esse livro tem 122 esboços bíblicos, são esboços muito bons, edificantes, para quem ama a palavra, para quem gosta de ensinar a palavra. Isso foi lançado em 2022. Desse livro, ele já está nas principais plataformas, está na plataforma da Hotmart também, como no formato e-book, e também nas lojas americanas, Submarino. Deus tem abençoado. E tem cópia dele, desse primeiro livro aí, na Inglaterra e no Japão. Olha só, chegou Inglaterra lá, e Japão. Chegou lá pela misericórdia de Deus, da Inglaterra e no Japão. Esse é em 2022. E em 2023 veio o segundo, que é Semeando a Palavra. Esse Semeando a Palavra é muito interessante, que nesse livro aqui eu peguei também esboços dos nossos queridos obreiros, alguns obreiros aqui da igreja. Eles nos agraciaram com seus belos estudos. A minha digníssima esposa Márcia também tem vários estudos dela que eu linkei nesse livro. Tanto que no segundo livro eu agradeço aos colaboradores, os irmãos, né, que apoiaram, que temos que dar honra a esses irmãos. Sim. E esse segundo livro também, Semeando a Palavra, também é muito bom. Tem temas como a igreja comparada a uma orquestra, a igreja comparada ao cedro do Líbano, a igreja comparada à palmeira. Então são muitos estudos assim, edificantes. E esses livros estão aí à disposição. Tem lá na plataforma Hotmart, no formato e-book os dois. E também tem um contato, nós vamos deixar no final. Se você quiser ligar, pode ligar para você poder adquirir. Nós enviamos também via correio, paga o valor do livro e a taxa do correio. Sim. E assim nós estamos fazendo para todas as pessoas de outros estados que estão solicitando esses livros. Maravilha, 2 livros, olha aí. Ó, esses 2 livros aqui, eu tenho esses 2, né? Esses 2 livros. E os estudos, a palavra esmiuçada, né? Tem pessoas que têm dificuldade em pegar um texto da Bíblia e tirar, né, tópicos ali para poder ensinar, para ministrar. Esses 2 livros aqui tá mastigado. Você que tem a dificuldade, tá iniciando aí na sua igreja, ou tem o desejo de ensinar a palavra, a doutrina. São quantos anos de ministério? 22. 22 anos de ministério, né? São vários e vários estudos. Fica fácil você compreender, além de também servir como um pão diário, né? Se você sentar de manhã rapidinho, abrir aqui, por exemplo, Orando a Palavra, 76. Vou dar um spoiler aqui do livro, aqui, só o 76. Orando a Palavra. Texto base, Mateus 6, do 9 ao 13. Aí são 8 tópicos, 6 petições. 3 dizem respeito à santidade, à vontade de Deus, e 3 às nossas necessidades pessoais. Tópico 2.
santificado seja o teu nome. 3, venha o teu reino. 4, a vontade de Deus prevalece. 5, as necessidades diárias. 6, perdoado para perdoar. 7, livramento. E 8, exemplo como orar a palavra. E todos esses textos, todos esses temas, eles têm também versículos chaves, né, que você pode acompanhar. Então isso aqui para um culto de ensino da palavra, né, uma doutrina já está praticamente... Hoje o pessoal cria aí aplicativo, soube que tem um aplicativo agora, que o pessoal quer falar sobre algo. Bota no aplicativo, o aplicativo monta para ele. Né? Até uma polêmica, às vezes falar, mas e o Espírito Santo, onde entra a busca, né, a oração? Todos esses estudos aqui nos livros foram tirados depois de momento de oração, meditação, estudo da palavra de Deus. Então é um livro que com certeza pode te edificar, né? Edificar a todos, porque se trata da palavra do Senhor. E aí temos 2 livros, né? E como o nosso pastor falou que ele gosta muito de ensino, a nossa igreja aqui ela é conhecida como uma igreja escola, né? Por que igreja escola? A igreja escola porque é um local onde nós sentamos para aprender. Nós viemos de uma igreja, que era a congregação de uma igreja sede, Assembleia de Deus, Vila Tiradentes, e lá já era uma igreja escola. Então, quando nós assumimos nos moldes, né? E aqui também se tornou uma igreja escola. Por que Jardim Colina é uma igreja escola? Porque nós ensinamos a palavra, nos esforçamos para dar exemplo, porque é um esforço diário, tá? Aqui não tem ninguém perfeito, não tem super pastor, não existe isso. Nós tentamos a cada dia melhorar e às vezes erramos, né? Até por tentarmos melhorar, mas nós nos esforçamos para tanto linkar a teoria com a prática, ensinar e viver. E depois disso também nós colocamos as pessoas para fazer, para colocar em prática aquilo que foi ensinado. Então quem tem o desejo de desenvolver, de crescer, aqui é o lugar certo. Onde que nós ensinamos, nos esforçamos para dar o exemplo e colocamos as pessoas para praticar aquilo que foi ensinado. Então nós juntamos a teoria e a prática. Aí todo mundo comenta, eu também posso afirmar. Aqui é uma igreja escola para quem deseja crescer. Só não aprende quem não quer. Quem não quer, isso é fato. Né? Eu mesmo sou um exemplo, às vezes, né, é difícil você ver hoje um diácono ministrar Santa Ceia, né? Aqui houve o curso, teve um curso ministerial para obreiros, foi ensinado como, aí já teve diáconos que ministraram a Santa Ceia do Senhor. Tudo porque para o reino de Deus, né? O ideal é formarmos líderes. Uma coisa que eu tenho aprendido no tempo que eu tenho aqui em Jardim Colina é que não existe essa questão de eu não vou passar o meu conhecimento porque ele pode se tornar melhor do que eu. Não, todo o tempo que eu tenho aqui eu tenho visto que o interesse é que a pessoa se aperfeiçoe cada vez mais, né? Mas para isso tem que ter a disposição, a vontade, o querer de servir, de ser obediente, e com certeza aqui só não aprende quem não quer. Eu costumo dizer, pastor Silas, que isso eu falo e é fato. Tem o pastor, líder, presidente, tem o primeiro vice, o segundo vice. Eu costumo dizer que o segundo tem que ser melhor do que o primeiro. E o segundo vice, no primeiro vice tem que ser melhor do que o presidente, e o segundo vice tem que ser melhor do que o segundo e o primeiro. Ó, tá longe isso aí de acontecer. Tá longe de pegar os homens. Não, mas a ideia é justamente porque dessa forma nós trazemos tudo para a responsabilidade. Eu preciso chegar, eu preciso alinhar. Um detalhe muito importante que nós procuramos orientar muito o pessoal quanto à pontualidade, isso aí muita gente esbarra nisso. Eu sempre fui criado assim, de organização em relação à pontualidade. Eu acho que isso é uma das características do líder, né? Que o líder tem que ser pontual. E quando as pessoas não são pontuais aqui, eles aprendem, né? Às vezes tomando puxão de orelha, às vezes tomando dica, né? Tomando conselhos. Mas aqui nós procuramos fazer isso. Então a pontualidade é fundamental. Então eu costumo dizer que todas as pessoas que nós treinamos, o nosso desejo é mesmo de coração, que fique melhor do que a gente. Porque ficando melhor do que a gente, pastor Silêncio, a gente fica mais tranquilo. Sim, com certeza. A gente pode ficar tranquilo que sabe que aquela pessoa vai desenvolver. Hoje, se chegar 3 convites para eu pregar na mesma data, hoje eu tenho a liberdade. Pastor Silas, você vai me representar em tal lugar. Pastor Luiz Cláudio vai me representar em tal lugar, que eu vou ficar tranquilo, porque eu sei que eles vão chegar lá
vão dar conta do recado e vão fazer com êxito. Por quê? Foram treinados para isso. Então, alguns deles são melhores do que eu. É que eles falam que não, mas eles são melhores do que eu. Humildade, está sendo humilde, com certeza. Mas estamos chegando ao final, né, do nosso bate-papo aqui. É um conteúdo que vocês, se tiverem algum tipo de curiosidade, alguma pergunta direcionada ao nosso pastor presidente, como eu costumo falar, é um pastor que tem cheiro de ovelha porque vive no meio de ovelha, né? Então você pode mandar aí sua mensagem embaixo, pode perguntar. Ele vai estar deixando o telefone de contato, né? Caso queira adquirir um dos livros, ou Crescendo na Palavra, Crescendo no Conhecimento da Palavra, que é o primeiro livro, e o segundo é Semeando a Palavra. Então, caso você queira adquirir um desses dois livros, tá? Qual é o contato, meu pastor? 21 970 915 274. De novo para gravar lá. 21 970 915 274. Perfeito. Então, para terminar, né, não esqueça de curtir o nosso vídeo. Novamente, se você ainda não é inscrito nos nossos canais, no nosso canal da Assembleia de Deus Ministério Jardim Colina, que está lá, ADMJC TV. Você colocou isso aí para pesquisar, você vai achar nosso canal. Se inscreva, acione o sininho. E o nosso querido pastor Silas, pode botar aí, PR Silas Maurício, tá? Que você vai achar aí o canal também do nosso querido pastor presidente. Tem conteúdos, como já falei, tem conteúdos diários lá, tá? Para abençoar a sua vida. E para finalizar, eu quero fazer duas perguntas. Sim. Como pastor, tá? Presidente da nossa querida Assembleia de Deus Ministério Jardim Colina, qual o seu maior sonho para a igreja? O meu maior sonho para a igreja é nós crescermos, né? Propagando o evangelho, abrindo novas frentes de trabalho. Eu tenho um desejo também muito no meu coração de um dia abrir uma escola, né? Uma escola de ensino, onde que vai poder abençoar as famílias, poder ter uma mensalidade até mais em conta para aquelas famílias que às vezes têm um desejo de colocar o filho no colégio particular, mas tem pouco recurso. E essa igreja, ela iria ter os ensinos normais, né? Ensino médio, ensino fundamental, mas de um preço acessível, onde pudéssemos abençoar as pessoas. E frente missionária também, que desejamos ampliar cada vez mais a nossa igreja. Ó, eu seria um dos primeiros na fila aí. Eu tenho 3 lá em casa, lá, em idade de escola. Eu sei que é complicado, é negócio complicado. Mas nós cremos que um dia, se Deus quiser e assim permitir, isso vai se realizar e vamos orar para isso, né? A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E agora, não como mais pastor, não como pastor Silas, mas como humano, né? O cidadão, o homem Silas. Qual o seu maior sonho pessoal? O meu maior sonho pessoal é construir um legado. Hoje, graças a Deus, 56 anos, minha esposa fez 55 sexta-feira, então estamos já indo para a melhor idade. E o meu desejo como pessoa é poder terminar os meus dias bem, né, com saúde, e principalmente deixar um legado, porque nós temos o início da caminhada, o meio da caminhada e o final da caminhada. Então, tanto como pastor, como pessoa também eu desejo continuar sendo essa pessoa simples, porque teve algumas pessoas que até comentaram, agora o senhor é escritor, o senhor vai voar, o senhor vai decolar. Eu falei, não, eu não sou avião, não vou nem decolar, muito menos voar. Continuo sendo mesmo Silas, eu tenho mesmo povão, eu gosto de pessoas, eu gosto de ajudar pessoas. Então, como pessoa, o Silas em si é ser esse ser humano, uma pessoa simples, de uma família humilde. Eu entendo as minhas origens, eu sou simples mesmo, até um dia se Deus me abençoar, ter recursos, eu vou continuar a mesma pessoa, até porque eu não sou preso a isso. E o meu desejo como pessoa é terminar minha vida assim e poder inspirar outras pessoas, tanto no espiritual, como também no dia a dia como ser humano. Ó, com certeza já tem inspirado, né? Eu sei disso, eu sou um exemplo disso, né? A gente tem aprendido bastante, então tá no caminho certo, né? Tá seguindo o caminho certo, e eu creio que grandes coisas estão por vir. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo aí com o nosso querido pastor presidente, pastor Silas Maurício Gomes, né? A nossa igreja, para quem não conhece ainda, ela fica situada na Rua Seabra Filho, número 1046, né? Os cultos são domingo às 18 horas, nós temos a EBD, né, às 9 horas da manhã,
Às 18 horas o nosso culto à noite. Terça-feira temos o estudo da palavra a partir das 19 horas. E às quintas-feiras nós temos o nosso culto da vitória, também a partir das 19 horas. O dia que você quiser vir, conhecer a nossa igreja, conhecer o nosso pastor, fique à vontade, você vai ser muito bem-vindo aqui, tá bom? Que Deus vos abençoe. Eu quero deixar aqui a palavra com o nosso pastor, se ele quer falar mais alguma coisa, mandar um abraço, um beijo para alguém. Isso, eu quero mandar um abraço para todos vocês que vão assistir, né? E que Deus abençoe a vida de vocês. E vocês são nossos convidados. Desde que vocês desejarem adorar a Deus conosco, vocês serão sempre bem-vindos. E o meu desejo é que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E é um privilégio, um prazer poder estar aqui nesse primeiro bate-papo. Né? Para mim é uma honra, eu me sinto feliz por ser uma pessoa muito pequena, mas Deus, Ele é conosco. Então, eu sou muito grato a Deus e que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, pastor Silas. Deus abençoe. Fique na paz.